Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem vocês por aí? Por aqui nós estamos bem, na santa paz de Deus. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Hoje eu venho aqui contar um pouquinho para vocês das experiências, que eu tenho e principalmente do processo de libertação, onde acontece, o período de limpeza para depois receber o Espírito Santo. Como que foi esse batismo com o Espírito Santo na minha vida, como que eu busquei, como que aconteceu, porque é muito importante, essa busca, de receber essa graça do Espírito Santo, porque é o selo da promessa que nos testifica que estamos com Deus. Louvado seja o Senhor, É o selo da salvação. Então, eu quero aqui ler com você antes uma palavra que está em João capítulo 6, versículo de número 33. Diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Louvado seja Deus. Então, aqui a palavra de Deus nos diz que quem recebe Jesus tem vida. Quem come deste pão que o próprio Deus dá, que desce do céu, que dá vida a todos nós que estamos no mundo, a palavra do Senhor diz que nunca nós teremos mais fome. E essa fome fala do vazio, que cada um de nós carrega e que deve ser preenchido com a presença de Deus. Enquanto tem alguém que não recebe essa graça do Espírito Santo, ela é uma pessoa vazia. E por ela ser vazia, ela vai aproveitar de tudo dessa vida que o mundo oferece e ela se torna uma pessoa que está sempre num ciclo vicioso, porque o que ela se mantém para alimentar hoje não sustenta ela, amanhã ela quer mais. Então o nosso inimigo, o diabo, ele apresenta mais e mais coisas. Então um abismo chama o outro abismo. Quando vê aquela pessoa não está mais, naquela prática, ela passa para outra. Então, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algo, compartilhando também e dizendo que Jesus, Ele é o pão que nos dá a vida eterna. Eu quero começar falando para vocês aqui como que foi essa trajetória, na minha vida para receber o Espírito Santo. Seria fácil eu chegar para vocês aqui e falar assim, que do nada eu cheguei e recebi, eu estava em casa e recebi essa graça, uma presença maravilhosa. Não foi assim, O processo para mim ser liberta foi o mais doloroso, então é necessário eu falar desse processo de libertação, Primeira coisa, eu quero dizer para você que se não for a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós não alcançaremos nada. Então, primeiro de tudo, guardem isso. Foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. Mesmo sem forças, sem esperança, tudo dando errado, tudo. Vida espiritual, física, emocional. Então a graça do Senhor, ela me alcançou. Glória a Deus. Eu comecei a procurar a Deus por uma situação que aconteceu na minha família, Na verdade, eu nunca procurei a Deus pelo que eu estava vivenciando dentro de mim, porque eu era depressiva, ansiosa, tinha muitos distúrbios, mas nunca procurei por mim mesma.
E mesmo no erro, o Senhor, Ele começou a mostrar, sabe, ali os meus erros. Quando eu estava caminhando para a casa de Deus, no templo, né, Ele começou a me mostrar, porque eu fiquei 6 meses indo para a igreja e nada acontecia. Tudo estava até normal, nada mudava, né? Então, a partir do momento que você começa a ter constância mesmo, aí o Senhor, Ele começou, né, a abrir os meus olhos para realmente ver que eu precisava de ajuda. Que além de eu ajudar a minha família, primeiro eu tinha que ser curada, eu tinha que ser liberta. Então o Senhor começou a mostrar os meus erros. Mas saiba que uma coisa é Deus querer me mostrar o meu erro. E outra é eu não querer enxergar, né, os meus erros. Então, eu tive que engolir os meus orgulhos, meus achismos e ver que realmente eu tinha pecados, coisas ocultas na minha vida. Então eu comecei, primeiro de tudo, a tomar decisões. Houve renúncias na minha vida. E isso tudo foi antes de receber o Espírito Santo. Olha só, que quando nós começamos a buscar a Deus, as coisas começam a iluminar. Porque a luz de Deus começa a impactar as trevas e a gente começa, né? Então, eu não tinha ainda uma intimidade com Deus, eu não tinha um relacionamento assim, não. Mas eu ia e eu comecei a buscar mais, comecei a tomar decisões na minha vida. Primeiro de tudo, não tinha um relacionamento sério com Deus. Até eu falei, não, eu vou para a igreja, né? Eu vou evitar ao máximo de ir para as festas, né? Não foi fácil, né? Porque eu já comecei a sofrer no mundo espiritual certas coisas, lembrando que eu não tinha experiência com o mundo espiritual, né? E eu não acreditava muito nessas coisas, até vivenciar, né? Então, eu evitei todos os tipos de bebida, tudo que eu observava que não fazia parte de Deus, né, que era do mundo, eu me afastei. E cada vez mais que eu buscava isso, né, eu me tornava uma pessoa viciada, né, eu tornava uma pessoa que queria muito as coisas do mundo e por isso foi difícil. Então, quando eu estava no mundo, eu não enxergava isso, mas quando eu fui para Deus, o Senhor começou a iluminar o meu caminho. Então, é assim que Deus faz quando nós procura Ele, né? Como a palavra do Senhor diz, que todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Jesus, Ele não nos lança fora quando nós procuramos a Ele, né? Então, eu fui por um problema, mas agora eu vi que realmente eu precisava era ser preenchida de Jesus, né? Porque eu estava cheia de coisas do mundo, cheia de coisas que não agradavam a Deus. Então, foi aí que começou as batalhas espirituais na minha vida, né? Eu comecei a manifestar, eu caía, desmaiava, sentia falta de ar. Eu percebia, né, que algo estava acontecendo na minha vida. E pela misericórdia de Deus, que Ele colocou, né, o meu esposo no meu caminho, que ele tinha experiência, ele já viveu isso, né, na igreja, né, com o pai dele, que era pastor. Então tudo isso me ajudou muito, né, porque eu sou muito grata a Deus por isso, porque nos momentos que eu mais, né, passei dificuldade, porque ele não estava passando nada, ele passou junto comigo. Então ele escolheu ficar junto comigo ali, passando aquelas batalhas, né, que não foi nada fácil. Então, pela misericórdia do Senhor, Ele falou comigo, nós dois vamos parar de ir pra festa, porque tá dando isso, tá dando aquilo, né? Nós agora vamos ter um compromisso com Deus, você tá vendo como é que você tá? Então, tudo Deus começou a permitir, né? Eu sentia gosto de sangue na boca, eu ainda não era liberta, né? Percebam que antes, né, da libertação, né, eu comecei a receber uns sinais, e ali começava, né, o diabo se revelar mesmo na minha vida. Ele não queria,
né, que realmente meu esposo estivesse comigo, que nós seguisse firme no caminho de Deus. Então, várias vezes eu escondia bebidas, né, no armário, eu misturava no suco, então foi algo muito assim forte. Eu não era assim, mas a partir do momento que eu decidi, quando você decide ir para Deus, não vai ser uma decisão fácil, né? Não vai ser fácil você tomar uma decisão e ir para a igreja, vai dar sono em você vai querer, né, desistir de tudo, você vai pedir a morte, né? Tudo isso. Mas aí, o Senhor sempre, lá no fundinho, eu tinha aquela esperança que eu iria realmente ser liberta. Então eram noites em claros, eu não dormia, eram perturbações, todos vocês já sabem. Então foi necessário esse processo todo, 1 ano e 6 meses eu desse jeito. Então, aonde eu via que existiam coisas que não agradavam a Deus, eu tentava o máximo afastar. Juntos, né, eu e meu esposo passamos por esse reboliço, né, realmente, e aí que eu jejuava, orava, eu começava a ler a Bíblia, né, mesmo não entendendo, mas eu estava ali lendo, foi vários meses lendo e não compreendia muita coisa, mas aí, né, Deus que tinha realmente dado o dom, né, de sabedoria e discernimento para meu esposo, e ele me ajudava. E ali, quando eu entendia, quando ele chegava, o serviço era algo bom, que eu falava para ele, falei assim, ó, pra você ver, olha que tá dizendo a palavra, eu ficava alegre. Então, eu comecei a buscar muito mesmo a presença de Deus. E eu ouvi na igreja, né, a busca do Espírito Santo, eles sempre falavam sobre isso. E eu falava assim, meu Deus, eu quero ser tanto liberta, mas não tinha como. O Espírito Santo, ele está no meu corpo, né? Porque eu ainda praticava muitas coisas erradas, eu estava em libertação, mas eu sentia que a presença de Deus estava ali. Deus estava comigo. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, né? Então foi várias vezes que eu falava assim, Deus, eu não tenho força mais. O Senhor tá vendo que cada vez mais que eu tento, eu caio mais. Eu não consigo parar de beber. É aquela coisa toda. E aí, um dia, lavando a louça, eu falei, Senhor, na minha força eu já fui. Agora eu entrego tudo pro Senhor. E esse é o ponto inicial para todo aquele que realmente reconhece o seu erro, que reconhece que está errando, que está precisando de uma libertação, que está precisando de uma mudança de vida. Quando ele reconhece que ele é nada. E quando nós reconhecemos isso, aí sim Deus começa a entrar. Porque Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque eu já não estava mais no pecado da iniquidade. Eu já estava buscando realmente afastar de tudo que não agradava a Ele. Então, em jejum, em oração, em louvor, todos os dias eu louvava em cima da cama, punha a caixinha, louvava em voz alta, às vezes gritava tanto, sabe? Tanto por dentro, tanto por fora, e eu manifestava aquela dor na alma que eu tinha, aquele vazio, e eu clamava pela presença do Espírito Santo. Porque eu sabia que se eu tivesse o Espírito Santo, ele poderia me ajudar, a me auxiliar, né, em tudo, né, nas minhas fraquezas, em tudo. Então, como foi um dia quando eu estava buscando ali, dando glória a Deus, porque o que eu mais fazia era isso. Eu glorificava, eu ficava dando glória, aleluia, agradecendo o nome do Senhor, agradecendo Ele, mesmo depois de tantas perturbações, porque eu não dormia em paz, nada, mas eu já comecei a receber uma paz porque eu já estava no processo, no caminho, né? Meio caminho já estava andado, né? E ali, pela misericórdia do Senhor, um dia, eu sentada na minha cama, eu comecei a sentir um arrepio. E aquele arrepio foi diferente porque como dos outros, que meu quarto era visitado por demônios,
por espíritos malignos que queriam devorar a minha alma, esse foi diferente, foi um arrepio de paz. Uma alegria incendiava o meu coração e dentro de mim começava a queimar. Começava a queimar, o meu peito queimava e começava a subir aqui e subindo. E aquilo que estava dentro começou a sair. Eu comecei a falar línguas estranhas, eu comecei a bater palma. Sabe quando você está numa alegria contagiante, quando você recebe uma notícia boa e você quer contar para todo mundo? Dentro de mim tinha esse sentimento, sabe, uma alegria, algo tão forte e que eu não me continha. No início, quando eu recebi o Espírito Santo, eu era assim. Eu não tinha domínio próprio ainda. Quando eu sentia a presença de Deus, eu ficava, sabe, tão alegre, que naquele momento parece que eu esquecia de tudo. E ali eu falava em línguas estranhas e eu fiquei tão alegre porque eu falei assim, meu Deus, eu recebi a graça de Deus e não foi por merecer, eu não mereço. E ali passou um filme na minha cabeça, eu começava só a pensar, meu Deus, o Senhor me perdoou, porque de tudo que eu fiz, de todos os processos, passava mês e mês, e ainda assim como deu um ano, eu pensei, será que o Senhor me perdoou? Né? E quando eu recebo o Espírito Santo, foi como se fosse uma confirmação de Deus para mim, sabe? De que realmente eu tinha recebido o meu perdão, né? E não foi por merecer. Ainda que eu fale para vocês aqui, né? Como que foi? Deus deixou para nós o jejum, a oração, né? A adoração, né? A palavra do Senhor fala, né? Que aquele que está triste ore, aquele que está alegre, né? Cante louvores. E você deve o quê? Buscar o Senhor incansavelmente. E isso que eu fazia. E que não pode parar nos nossos corações é isso. É a adoração, engrandecer o nome de Deus. E foi fazendo tudo isso que eu recebi. E depois disso, nunca mais eu parei. Todos os dias eu já acordava e falava, é hoje, Espírito Santo, eu quero sentir mais dessa presença, aleluia. Eu quero sentir mais do Senhor. E pensa, no primeiro amor foi maravilhoso demais. Eu buscava, e na igreja eu sentia a presença de Deus. E assim, muitas pessoas têm dúvida, né? E ainda olham, será? Tem uma pessoa ali que está recebendo o Espírito Santo, será que é de Deus? É do engano? Cuidado com isso, porque no início, quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, que ela recebe o Espírito Santo mesmo, da verdade, ela ainda não está transformada. Agora que vai começar mesmo, mais renúncia, mais transformação, mais toque do Espírito Santo, né? Aleluia. Então foi assim comigo, eu ainda usava calça, ainda eu tinha, né? O cabelo era louro, eu ainda usava maquiagem, era tudo isso. Mas depois ele foi confirmando dentro de mim no que era necessário para me viver, no que era necessário, entendeu? E do jeito que Deus me fez, que era maravilhoso eu ser. Então, esse processo de libertação, dessa limpeza, foi necessário porque eu tinha que compreender. Eu tinha que compreender o meu erro, eu tinha que aprender de Deus muitas coisas, né? Foram uns desertos necessários, porque senão a gente volta para o mundo. E tem muitas pessoas que elas param no meio do caminho e voltam para o mundo. Então, tudo isso que eu passei não foi por merecer. Foi através de aceitar a Jesus na minha vida. Eu aceitei a Jesus e no mesmo dia eu me batizei. Eu senti de me batizar. E foi a maior loucura da minha vida, né? Aí que o tempo apertou, mas foi a melhor coisa da minha vida. Esse pão que desceu do céu, Jesus, que morreu por mim e por você. Ele quer nos dar a vida, Ele quer nos alimentar da melhor forma. O mundo, ele quer nos impactar de uma certa forma, achando que a gente precisa de muita coisa.
E pelo contrário, a gente só precisa de Deus. Precisa de ter comunhão com Deus. E se você está em busca de receber essa presença tão maravilhosa, que todos os dias eu acordo e digo, bom dia, Espírito Santo. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu não falo mais o que eu vou vestir hoje, porque Ele já me deu o que eu tenho, né, para vestir. E eu louvo a Deus por isso. Sabe? É preciso renunciar. Você que está em busca de receber a presença do Espírito Santo. Busque ser revestida. E às vezes, terá vezes que você vai precisar até de um renovo dessa presença. Porque será tantas perseguições, tantas lutas, né? Aflições. E é ali que entra o Espírito Santo, que te dá renovo, que te dá essa unção. É necessário porque, como eu disse, ela é a promessa. Quando Jesus disse, né, ali, né, das 10 virgens, prudentes e tolas, todas elas carregavam o quê? Lamparinas. E dentro tinha o óleo. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Quando o noivo veio, que representa Jesus na sua segunda vinda, as tolas, elas ali pensaram que o noivo ia demorar e elas não buscaram ser revestidas. Elas não buscaram ser cheias da presença desse Deus e ficaram para trás. Mas as prudentes, elas estavam buscando ser revestidas todo o tempo com a presença de Deus. E é necessário, amadas, amados, buscarmos a presença do Espírito Santo todos os dias. Se você não tem, aleluia, um direcionamento de como começar, começa negando a si mesmo, negando o que você acha, os pecados da iniquidade, se liberte de tudo que é do mundo. E aí sim, comece a buscar incansavelmente. E não é por merecermos. Nunca merecemos e nunca vamos merecer. Graça merecida. Nós nunca vamos merecer a presença do Espírito Santo. Porque somos pecadores. Mas pecadores arrependidos. Que se arrependeu e que não pratica mais o erro. Que abandonou o pecado. Porque enquanto nós não abandonamos o pecado, não tem como o Espírito Santo ele entrar em nossas vidas e fazer morada e nos transformar. Lembra do que nós conversamos aqui esses dias sobre a transformação que Deus quer fazer em nós? Pois é, para nos tornarmos vasos de honra, é necessário largarmos o pecado para então receber essa presença que vai nos ajudar. Então, busque todos os dias falar com o Espírito Santo, a dar bom dia para o Espírito Santo, a conversar realmente como um amigo. Ele é o teu amigo. O Espírito Santo é para mim naquele lugar, é para me fazer isso. Ele é o teu amigo, ele é o teu ajudador. Amém? Então, eu espero muito que esse testemunho te edifique de alguma forma. Busque receber o Espírito Santo de Deus, almeje Ele com toda a sua alma, porque Ele é esse pão que vai te alimentar, que vai te preencher de todo vazio. Nunca mais, lembre-se disso, nunca mais você dependerá do mundo, das coisas do mundo para ser feliz, para ter paz. Você não vai precisar de mais nada, porque Jesus, o Espírito Santo, Ele será suficiente para você. A partir do momento que você toma a decisão, se você já tomou essa decisão, se você já foi liberta, se você almeja receber o Espírito Santo, busque incansavelmente por Ele, converse com Ele, fale por Ele, chame Ele e você vai receber Ele. Essa unção, esse fogo, era o que eu sentia, esse fogo que me queimava e que me dava forças para lutar, para viver. Foi depois que eu recebi essa presença que eu comecei a buscar mais, a seguir os caminhos de Deus. Amém? Espero muito que esse testemunho te ajude e te edifique e que em nome de Jesus nós possamos buscar sempre, almejar estar no céu. Como as 5 virgens prudentes, né? Que sejamos prudentes, que sejamos vigilantes, porque o mundo é mau, mas maior que este mundo é o nosso Deus. E com Ele nós somos maioria, nós venceremos todo o mal.
porque Ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que é para nós ter bom ânimo que nós iríamos vencer. Amém? Compartilhe com mais pessoas também, né, que tem a necessidade, né, de ouvir talvez essa palavra, que está em busca, né, de ser liberta também, porque o mais difícil é receber, né, de Deus essa graça. E Deus já deu a graça para nós. Então, a libertação depende de nós, de tomar decisão, porque Deus não pode fazer por nós, né? E depois Deus, Ele derrama sobre nós o que nós não merecemos, que é o Espírito Santo. Compartilhe com mais pessoas, amém? Para que mais almas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Então fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.